Obrigado, Diatipo, pela oportunidade e por deixar eu falar aqui. Como é sobre persistência, eu achei interessante colocar essa mensagem que o Fábio Lopes me mandou na lista de tipografia, que era um assunto mal documentado de maneira em geral. E realmente era. Foi um pouco complicado estabelecer relações bibliográficas, até pela limitação de assuntos. E talvez essa questão da persistência, ela não se deu sozinha. Então, acho que não foi um processo só. Acho que eu tive a ajuda de muita gente para poder chegar nisso. Então, o Fábio Lopes é um deles. Márcio Freitas, obrigado. Rafael Neder, também ajudou muito. Professor Leopoldo Leal, a Maria Helena e a Paty, melhor namorada do mundo. O porquê do processo, ele surgiu do dia a dia mesmo. Foi uma questão de vivência da minha rotina, e eu trabalho na Vila Olímpia, e o trânsito não é fácil. Então, muitos do que eu via, quando eu estava parado no trânsito, eram relações tipográficas nele. E uma que me chamava muita atenção eram as placas de carro. E quando você é designer, quando você trabalha com o visual, quando você começa a estudar tipografia, você acaba fomentando essas observações para dentro de si. E eu comecei a me questionar do porquê que as tipografias que apareciam nas placas dos carros de São Paulo tinham tantos problemas de espaçamentos entre letras, uns espaços tão grandes. E era muito fácil afirmar que isso era ruim. Então, foi por isso que o resultado dessa pesquisa é uma análise de como a estrutura da tipografia funciona nas placas, para tentar entender como é que se relacionam todas as questões que envolvem a produção de um sistema de identificação veicular. Eu tive que simplificar a agenda, porque é gigantesca. Então, esses são alguns pontos que eu vou passar, alguns muito mais rápidos, outros não. E o primeiro é a introdução, porque eu preciso explicar um pouco de onde eu tirei a minha metodologia para tentar analisar a placa de carro. Então, eu me baseei um pouco nos procedimentos metodológicos, que são a história, encontrar e pesquisar quais eram as placas existentes no Brasil, a própria legislação, quais eram as leis que determinavam a diagramação desses tipos, uma pesquisa de campo para saber sobre o processo de produção em si, a sinalização, e aí eu puxo a sinalização como metodologia, porque eu tive que estabelecer dentro dela, eu precisava encontrar alguma maneira de me basear. E eu achava que a sinalização poderia ser um artifício para pautar a minha pesquisa. E aí, eu encontrei no manual do próprio Detran alguns temas que é legalidade, padronização, suficiência, clareza, precisão e confiabilidade, visibilidade e legibilidade. Então, você tem que obedecer o Código de Trânsito Brasileiro, você tem que seguir um padrão legalmente estabelecido, você precisa permitir que a percepção seja fácil, você precisa transmitir de maneira clara, e você precisa ser preciso e confiável. E a visibilidade e legabilidade, ela precisa ser vista à distância, precisa ser lida em tempo hábil para o guarda poder te multar, para o radar poder ler a tua placa, ou para quem te atropelou e você precisa pegar a placa também. Então, e as referências tipográficas de que sistemas tipográficos que foram consolidados em algumas bibliografias, eu tirei algumas médias para poder tentar estabelecer uma relação com isso. Então, um pouco da linha do tempo. Em 1901 a 1941 eram essas placas, não tinha muito carro, então era só dividir entre particular e de aluguel. Então, as placas pretas tinham um A na frente, porque era algum táxi, era algum carro assim. E a de particular tinha o P na frente. Era só número, pouco carro, então entrava carro, colocava um número. Não tinha muita referência de caractere naquela época, porque a estampagem era um processo limitado, então dependia muito da quantidade de tipos disponíveis. E o formato também não era padronizado, cada um fazia como encaixava melhor ali no chassi do carro. A partir de 1941, a gente tem as laranjinhas, que ainda eram só numerais, e existiam outras cores. A cor começou a entrar como um processo de identificação, ela começou a segmentar a especificidade do carro.
E as laranjas, que eram dos particulares, eram as mais recorrentes. E por recorrência, a gente conseguiu perceber alguns estilos que foram se cruzando durante esse processo. Eram versões, eram interpretações, eram apenas referências de Bodones, Didone, o Centro e o Obal, basicamente, do que eu achei. Claro que esse processo histórico renderia só uma pesquisa para ele, então foi uma determinada superficialidade encontrar esses tipos, mas era só para levantar essa curiosidade. Já em meados de 60, as placas começam a ser amarelo. Eles perceberam que o preto e o vermelho não funcionavam muito bem, e aí eles colocaram um contraste com o amarelo, que começou a entrar, e ainda eram numerais, existiam esses números, e aí a partir de 69 eles começaram a colocar letra. Foi a explosão da indústria automotiva no Brasil, começou a entrar muito carro, então eles precisavam aumentar o leque de combinações, e aí ela passou a ser alfanumérica. E são as minhas preferidas, porque é um contraste muito divertido. O amarelo, o preto, isso é forte. Existiam as segmentações visuais das qualidades dos carros, mas era a recorrência, é um período muito saudoso, quem convive em São Paulo. E dentro delas existiam umas curiosidades, como são os caracteres serifados, existiam italizados, oblíquos, existiam algumas versões de DIN também. Então, assim, dá para fazer uma pesquisa só sobre a história das placas. E em 1990, ela passa a ser a cinza, que é o que a gente conhece hoje. Ainda sem uma legislação consolidada, mas passou a ser cinza, existiam as diferenças de tipos ainda, mas as coisas começaram a ficar um pouco mais homogêneas. Isso não é um aspecto cultural de fato, não é uma afirmação, mas acho que é interessante perceber que a padronização reflete um pouco na estética dos carros e suas cores. Enquanto em 70, as plaquinhas amarelas, você tinha uma percepção dos fuscas coloridos, você tinha uma percepção da cor da cidade, e como isso hoje ficou tão pasteurizado, quando a gente percebe as placas cinzas aplicadas em carros cinzas, em asfaltos cinzas, em prédios cinzas, São Paulo ficou cinza. E para ficar mais cinza ainda, eles começaram a padronizar, de fato, a resolução das placas. E aí foi quando eles colocaram, em 2007, a resolução do CONTRAN, que estabeleceu a tipografia padrão, estabeleceu um formato, e estabeleceu espaçamento entre letras e tudo. Então, o formato, no mercado existiam esses 3 modelos, americano, europeu e oceânico. O Brasil adotou uma medida só para ele. Ele acabou se baseando aqui e ali, mas acabou fazendo a própria medida dele. Mas a gente conseguiu estabelecer um formato e todas as placas começaram a sair com o próprio formato. A segmentação de cores se ampliou. Hoje a gente tem diversas aplicações para carros. E a tipografia foi essa, que é a Mandatory. Ela foi feita pelo Kate Bates, da K-Type, desculpa. E ela só chama Mandatory porque ela foi inspirada na Charles Wright, que é a tipografia das placas da Grã-Bretanha. E aí a tipografia mandatória da Grã-Bretanha, e ele foi lá e deu esse nome para ela. É importante perceber que essa tipografia ela foi feita baseada nos padrões da Grã-Bretanha, que a gente vai chegar lá mais para frente. E de que foi uma versão não oficial, não foi uma proposta que foi levada para o governo. Ele lançou pela parte estética da tipografia e, de alguma forma, o Brasil se apropriou isso como sistema de identificação veicular. Basicamente, eu tive que separar do CONTRAN os aspectos visuais e morfológicos da placa. E é muito importante perceber que essa parte aqui vai chamar muita atenção lá para frente, porque o CONTRAN ele acaba estabelecendo a relação de largura dos caracteres, que ficou um pouco estranho na hora que eu comecei a estudar essa distribuição dentro da placa. Que eu percebi que, se é um formulário a ser preenchido, como é que eles podem ter larguras variáveis, né? Como é que você tem que estar dentro de um espaço tão específico e tão limitado? Não existe muita possibilidade de deixar isso tão variável assim. E ainda na linha do tempo, o que vai acontecer futuramente, talvez agora, em 2017, que é a resolução do Mercosul, onde eles vão unir todo mundo.
e eles vão assumir uma nova tipografia, um novo layout de placa, um pouquinho mais inspirado nos formatos da União Europeia. Essa questão da tipografia preta com fundo branco e algumas coisas azuis. E as cores também mudam um pouco a relação de cores, então elas todas não são fundo branco, o que muda só é a cor da própria letra. E a tipografia é a FE, essa daí, FE English Schrift, que quem quiser, se alguém puder me ajudar a falar o nome dela, que quer dizer difícil de falsificar em alemão ali. E é do Karl-Georg Hofer, que faleceu em 2000 agora. Mais para frente a gente vai ver uma curiosidade, essa é só a linha do tempo. E mais uma vez eu extraí da nova resolução do Detran, tem tudo na internet, algumas características morfológicas da placa, e eu já pautei um paralelo entre as duas para poder entender que agora, talvez no futuro, em 2017, o espaço entre os caracteres é nulo e a proporção da fonte se mantém igual para todas as letras. Depois de eu ter feito toda a análise histórica, eu entro no processo de produção da placa, que é entender quais são as limitações técnicas que podem influenciar na característica do tipo. A primeira é a placa de alumínio, então a gente está estampando sobre o metal. O metal tem determinadas variações de rigidez, tudo depende do calor, do fornecedor, do material. Então isso implica no processo de estampagem, que se baseia na colocação de dois clichês, um positivo e um negativo. Eles apertam a placa aqui nessa gaveta, que vai para uma prensa, então a placa fica aqui no meio, e vai lá para a prensa, e aí tem uma determinada pressão que varia de fornecedor, de placa para fornecedor, e aí onde a gente começa a perceber que se você estampa uma superfície que é rígida, que te dá uma determinada limitação, e você estampa um desenho original, a própria estampagem, o próprio resultado da estampagem já começa a deformar a forma, claro. E uma parte da deformação é justamente o arredondamento e o engrossamento dos tipos. Ele é muito mais evidenciado no momento da pintura. A pintura é uma pintura de superfície, então onde é como se fosse uma xilogravura. Então, quando você tem a altura, você consegue pintar todos os caracteres. E aqui a gente consegue perceber alguns tipos de acabamentos que a tipografia acaba tomando. E outra questão que é que a placa de identificação veicular é essencialmente um formulário a ser preenchido, é um dado variável. Então, você imagina que são mais de 100 milhões de combinações que podem acontecer num gabarito, que ele é restrito em tamanho e formato, tem exatamente 8 caracteres no momento, e quem faz não é nenhum compositor, é um operário livre da obrigação do conhecimento tipográfico. Então, tem que ser monoespaçado, porque o cara não pode perder tempo, que na fila dele já deve ter mais 10 placas para fazer, e ele precisa fazer isso muito rápido. Então, a questão do arredondamento e engrossamento, comparando a matriz com o desenho original, a gente consegue perceber os ganhos de espessura e o quanto os ajustes óticos são importantes nesse momento. A gente vai chegar na parte da morfologia da mandatória para poder entender um pouco mais a aplicação disso tudo. E, além do desenho da letra, os espaçamentos entre elas são prejudicados também. Então, você tem que entender que, quando você produz um tipo que vai ficar grosso e vai ficar do lado de outro tipo, num espaço limitado, então, o projeto do desenho já tem que contemplar esse ganho de espessura para você ter um ajuste ali de contraformas entre letras equilibrado com o seu objetivo de fonte, com o seu objetivo de tipo, né? Porque a gente não está falando de uma fonte específica. Outro fator que estabelece uma alteração também é a película retrorefletiva, que foi estabelecida pelo CONTRAN há pouco tempo atrás. Eles vieram com essa questão de que aumentava a legibilidade do caractere, mas também facilita o reconhecimento pelos radares. E uma questão principal é que, quando você bate a luz alta na placa, a luz que emana faz com que algumas contraformas fiquem mais distorcidas, e a própria grossura acaba perdendo um pouco, mas ela perde em definição e não exatamente em espessura. Foi interessante esse processo, porque foi tudo um pouco empírico durante esse processo de pesquisa de produção.
E eu estava no trânsito e eu de repente descobri que ela fazia esse brilho. E eu falei, caramba, eu preciso analisar isso. Aí eu comecei a dar farol alto nos carros à noite para poder fazer. E aí teve um taxista que não entendeu muito bem a intenção do meu projeto. Mas, enfim. E o quanto isso é importante. Foi uma descoberta durante o processo. Então, são coisas que acontecem que você tem que documentar e acabam influenciando completamente na tua análise da forma da letra. E análise da forma da letra, a gente não pode esquecer da legibilidade, que esse é o principal fator numa placa de trânsito. Porque você tem que contemplar o movimento do carro está passando, a escuridão, a quantidade de luz que tem no local, a própria reflexão, os amassados da placa, durabilidade da película, porque uma hora ela vai acabar, do próprio numeral também, o preto pode sumir, e o próprio ângulo da placa também, ela pode ser vista mais de lado, ela pode ser vista mais de frente, mais de cima, depende muito do processo de identificação dos radares e do próprio agente da lei. Então é essencial garantir a leitura em condições de baixa legibilidade, como movimento, escuridão, reflexão, amassados, durabilidade, película, tinta e cobertura, e analisá-las por dois pontos de vista, que eu separei, que é a identificação da letra do ponto de vista humano e a identificação da letra por ponto de vista eletrônico, que são os radares. Então eu fui no Frutiger, nos sinais e símbolos, e percebi que ele afirmava que no cérebro existe um alfabeto alojado que você vai aprendendo com isso. Não vou entrar muitos em detalhes aqui, porque a maioria deve conhecer, mas conforme o leitor percebe uma nova forma, o cérebro acessa esse repertório e procura um modelo que combine com o que está sendo observado. Aí eu cruzei isso com o Reading Letters da Sophie Bayer, da onde eu tirei esse diagrama de relação de letras. E o quanto isso é importante na distinção de um código que não deve ser lido, mas é um código que deve ser identificado. Existe aí uma grande diferença, né? Apesar de ter algumas placas que está escrito, dependendo do grau de maturidade da pessoa, está escrito pum, está escrito gay, está escrito fui. Só que a proposta da placa não é você passar uma mensagem, é passar um código que precisa ser identificado. E quando você fala sobre o contraste de letras e nas relações morfológicas de cada uma em específica, a confusão acaba aumentando e a gente percebe que a tarefa de você guardar relações de formatos de letras se torna complexa com a vivência que a gente tem. Então, a simplicidade da forma é uma característica que tem que ser levada muito em consideração para um sistema de identificação veicular. E que talvez o seu cérebro nem aloje tantas referências de As, por exemplo, mas são articulações na estrutura da fonte que fazem com que a gente identifique um padrão. Que a gente fala o cérebro junto com o olhar. Então, que é baseado na codificação das letras e números com uma variedade de diferentes características, que gradualmente se combinam para encontrar um estágio de identificação. Então, não é só guardar um A, um outro A, mas é memorizar as características daquela tipografia que fazem com que o cérebro articule o seu repertório e identifique isso. E foi testado isso nos gatos, porque os felinos têm essa questão do córtex fofo. O processo de identificação de linhas e curvas no córtex dos gatos é igual ao nosso. A bibliografia está lá, se vocês duvidarem, pode ir lá ver, tá? E daí, conseguimos estabelecer alguns arquétipos de relação, que são as possibilidades de confusão entre caracteres pelo olho humano. Então, cada arquétipo dita um grupo de letras, e esse grupo de letras é o que aumenta a facilidade de você poder se confundir. Essa foto é do Néder, ele me ajudou nessa. E aqui a gente não sabe muito bem se é um O, um Q ou um D, se é um D, um Q, um O. Então, acaba dificultando um pouco essa relação, justamente pelo esse cruzamento de arquétipos que o nosso olho tem e as nossas referências que são guardadas dentro do cérebro. Então, ser simples e rápido na identificação é uma premissa essencial para a criação de um alfabeto ou a apropriação de um alfabeto para um sistema de identificação. A identificação da letra, do ponto de vista eletrônico, funciona de uma programação. Então, a gente tem os sistemas ALPR, que são sistemas de reconhecimento automáticos de placa, os radares,
que são basicamente 4 etapas. Você tem a aquisição da imagem, ele localiza a placa por uma série de algoritmos, a segmentação dos caracteres, ele tira dali e ele entende o que é cada caractere, e o próprio reconhecimento, que é uma espécie de OCR, para o reconhecimento do caractere. Como isso é uma educação mecânica, ela é baseada em referências, então a quantidade de confusão que existe na placa, ela diminui. Ela é baseada em arquétipos muito mais simples, porém, ao nosso olho aqui, a gente consegue ver que eu tomei essas 2 multas de propósito, então a gente consegue perceber a dificuldade do nosso olhar de identificar qual é a placa, mas o quanto que os arquétipos e as estruturas das formas conseguem educar o radar para pegar o carro. E outro fator que influencia a legibilidade da fonte é a própria cor no suporte do caractere. Mais uma vez eu cito o Frutiger aqui, que ele fala sobre o ganho de 10% quando ela está num fundo, quando o branco está lá acontecendo e aquilo vibra, como a Clearview, que é uma tipografia de sinalização, utiliza esses aspectos. E entrando na arquitetura da tipografia, eu precisei buscar quais eram as tipografias que eram consolidadas nas bibliografias que eu tinha. Lógico que isso podia ser muito mais ampliado, mas no espaço de 4 meses foi o que eu consegui. Então eu tentei analisar algumas delas e encontrar uma média de qual seria. E aí eu comecei a perceber e fazer uma análise crítica da Mandatory, que ela foi feita com essa questão baseada na legislação da Grã-Bretanha, só que ela tem umas questões ali de relação entre letras que aumenta o fato delas estarem parecidas. Ela tem até umas serifinhas para você conseguir distinguir melhor os caracteres, mas de fato ela é projetada muito menor para ser encaixada aqui no Brasil. É importante a gente perceber que a aplicação dela nem funciona tão bem assim quanto funcionaria na Grã-Bretanha. E não funciona porque não tem compensação ótica, ela tem uma contraforma muito pequena, os contrastes de formas também são muito diferentes. Então eu fiz uma análise de todas as contraformas e relações de caracteres. E a questão do brilho, que encontrei em 2 soluções, que é ou você contempla esse arredondamento das formas, ou você abre o espaço para esse brilho acontecer. E a Ingrid, que surgiu de uma resposta a DIN, que era muito falsificada na Alemanha, na época da facção do Exército Vermelho. E o quanto a relação e a diferença e o contraste dos caracteres, ela tem as compensações óticas, tem tudo, então eu não analisei mais isso. E o quanto essas distinções auxiliam o sistema de reconhecimento a identificar melhor a letra. Talvez não tanto para o guarda, porque quem falsificar não sabe, o guarda não sabe a diferença entre um R falsificado ou não, a não ser que eles tenham aprendido todo o alfabeto. E quanto à relação do monoespaçado e uma padronização do espaçamento, facilita também o processo de reconhecimento e angulação pelos radares. Colocando aqui, então, uma do lado da outra, uma sobre a outra, o ganho de espaço, o ganho de leitura dentro de um mesmo espaço é muito maior. Então, talvez tenha até sido uma boa escolha aqui mudar a tipografia logo. E, como conclusão, a validação da sinalização como um método, que legibilidade como premissa sempre, simplicidade sempre. A visão humana é diferente dos radares, só que eles têm que ser levados em consideração pelo sistema. A produção da placa como interferência é válida, então você tem que entender todo o processo de produção para saber qual projeto tomar. E, desculpa, mas eu tenho que ler essa, que conhecer a função da tipografia, sua história e seu conceito ajudam a conduzir para uma seleção apropriada à necessidade. Assim como para projetar uma tipografia para um sistema desse tipo, deve-se antes conhecer o seu suporte, como é aplicada no suporte, e sobre quais sistemas esse sistema será submetido. Caso contrário, a função enfraquece. Ou seja, o diagrama do Paul Mijeksenar, que estética é uma parte depois dessa solução. E para concluir, a tipografia deve ser pautada pela sua capacidade de comunicar o código emplacado e transmiti-lo da maneira mais clara e objetiva. Sua estética deve ser consequência da sua função. É isso, gente.